Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Alexandre e eu decidi criar este canal para fornecer uma explicação mais detalhada para vocês, meus queridos alunos, né? Em tempos de pandemia, este contato é muito importante para que vocês aumentem as possibilidades de estudo e de acesso ao conhecimento. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a sintaxe, né, que é o principal conteúdo dos oitavos anos, mas antes eu quero mostrar um pouco como esse conteúdo se encaixa dentro dos estudos que vocês normalmente recebem de língua portuguesa durante o ensino fundamental. Para começarmos, é importante que vocês conheçam a gramática, né? O que é uma gramática? A gramática da língua portuguesa, assim como a gramática da língua inglesa e a gramática da língua espanhola, ela se constitui numa organização, uma tentativa de organização dos fenômenos de uma língua. E geralmente ela é publicada em forma de livro, né? Um livro enorme contendo todas as regras de uma língua que supostamente fariam com que vocês dominassem a língua, né? Mas isso tem alguns problemas que eu quero mostrar para vocês logo de cara. A primeira coisa é que a gramática, né? A gente chama essa gramática de gramática normativa, porque é uma gramática que contém normas, né? Regras. Esse livro, essa organização de regras, ela decorre da nossa língua, né? Ela depende de como os seres humanos de determinado local utilizaram a sua língua. No caso da gramática de língua portuguesa, ela é decorrência da utilização da língua portuguesa por parte de grandes escritores e autores, ou pelo menos escritores que foram eleitos como grandes por críticos literários, ou por professores, enfim, por pessoas que avaliaram as obras e escolheram tal grupo como exemplares para uma língua. Então, com a análise dos textos, se criou essa sequência, essa organização da língua em regras que lentamente foi sendo aprimorada, né? Mas ano a ano, mas em geral é denominada como gramática da língua portuguesa. O que isso tem de ruim, né? É que a língua que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela tá todo dia se transformando, né? Ela recebe influências de diversos lugares e está sempre em transformação. Então a língua que a gente fala é bastante diferente da língua escrita, da língua que a gente encontra nos jornais, nos livros. E a gramática normativa, às vezes, ela é muitas vezes utilizada de maneira a censurar as pessoas que não obedecem às regras. Então, se alguém utiliza uma concordância diferente, por exemplo, em vez de dizer nós fomos, alguém fala nós fumo, isso é um motivo de, primeiramente, de olhar e se referir a essa pessoa com preconceito, né? Achando que essa pessoa não tem o domínio da língua portuguesa. Mas posso garantir para vocês que eu mesmo, por mais que tenha o domínio dessas regras aí, eu opto por não falar da maneira como eles querem que eu fale. Eu falo do jeito que as pessoas ao meu redor me compreendam e que eu consiga me comunicar com elas. Então, muitos utilizam as regras da gramática
para qualificar negativamente uma pessoa. Por isso que nas minhas aulas a língua não vai ficar subordinada à gramática. A gente vai sempre ficar atentos e valorizar os fenômenos que se passam na língua, né? Então sempre que uma língua que está sempre em transformação e subordinar ela a uma gramática é algo muito limitador. Então, primeiramente, eu gostaria de abrir esse parênteses para explicar para vocês como eu vejo a língua portuguesa e como eu gostaria de trabalhar ela com vocês. Aqui vocês estão vendo como normalmente a língua portuguesa é trabalhada nas escolas. Ela é dividida basicamente em quatro formas, em quatro blocos. Na sexta série, geralmente os alunos do ensino fundamental aprendem fonologia, que estuda os fonemas, os sons da língua e sílabas, junto com morfologia. A morfologia estuda as palavras e os elementos que constituem as palavras, classes gramaticais. Então nós temos substantivos, verbos, adjetivos e por aí vai. Depois nós temos a sintaxe, que estuda as formas de relacionamento entre as palavras e orações. Por exemplo, sujeito, predicado, verbos transitivos, objetos, complementos nominais. E, por fim, temos também a semântica, que estuda os sentidos produzidos pelas inúmeras possibilidades de organização das palavras nas frases. Então, dependendo de onde tu coloca a palavra, muda o significado dessa palavra. E outras coisas mais. Geralmente a gente estuda semântica junto com a análise de texto, com interpretação de texto. Então a semântica está sempre por trás desse estudo triplo aqui, de fonologia, morfologia e sintaxe. Para nós do oitavo ano, eu vou tentar recuperar com vocês um pouco do conteúdo do sexto e do sétimo, né? Que seria fonologia e morfologia. Sintaxe entra um pouquinho no sétimo ano também, de acordo com essa divisão tradicional da gramática que nós, os professores de português, somos orientados a passar para vocês de acordo com os livros didáticos. Mas isso vem mudando aos poucos, vem mudando lentamente, mas vem mudando. E hoje o ensino do português está muito mais próximo das formas mais concretas do uso da língua e das transformações que operam na sociedade cada vez mais intensamente, né? Levando muito em consideração a tecnologia e essas novas formas de comunicação que a internet tá trazendo. E mais do que isso, também nós temos uma nova proposta de curricular baseada em competências e habilidades. Então, também essa organização da gramática, ela acaba sofrendo algumas mudanças. Mas a gente precisa ver, eu não posso tirar de vocês o direito de conhecer a gramática tradicional, porque são, né, por muito tempo o ensino de português foi dessa maneira, e por mais que esteja mudando, a sociedade vai cobrar de vocês o conhecimento dessas regras. Então, é por isso que eu não posso deixar de ensinar vocês do jeito mais tradicional. Embora, quando a gente voltar a ter aulas, posso trabalhar muito de maneira diferente com vocês. Gosto muito de trabalhar com livros, com textos, com, com gêneros textuais em geral, né? Então não seria o meu modelo de ensino uma aplicação da gramática rigorosa.
que cobra regras, certo ou errado. Não é assim que eu ensino português. Então, para essa primeira aula, vamos seguir a gramática mais tradicional e eu vou passar para vocês umas noções do que é sintaxe e do que é uma análise sintática. Já gosto de trabalhar devagar e tal, então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam nos comentários que eu vou responder um por um, até que as dúvidas sejam sanadas. Então, a sintaxe. O que é sintaxe? Essa palavra é difícil, né? Muitos de vocês talvez nem sabiam que ela existia, mas a sintaxe é um estudo, né, da língua, que é um estudo das relações entre os elementos que constituem a estrutura de uma frase. Só que é uma frase. Uma mulher grande. Essa aqui é outra frase. Uma grande mulher. Nessa frase, nós temos 3 palavras e nessa frase também temos 3 palavras. Então, a sintaxe ela vai estudar as relações entre essas palavras. Como essa palavra se relaciona com essa, e essa com essa, e como as 3 palavras se relacionam em um todo, enquanto frase. É isso. Como as palavras se conectam dentro de uma estrutura de uma frase. Então, esse aqui é um campo da gramática, né? Como eu mostrei para vocês, que tem uma relação também direta com o significado, né? A semântica que está por trás de tudo. Essas duas frases são um exemplo perfeito para que vocês entendam essa importância, né? Dessa relação da sintaxe com o significado, com a semântica. Então, aqui a gente vê que, apesar dessas duas frases, essas duas frases utilizarem as mesmas palavras, né? Mudou aqui a ordem, né? Mulher grande virou grande mulher. E o simples fato da ordem das palavras ter mudado dentro de uma frase mudou totalmente o significado dessa frase. Uma mulher grande se refere a uma mulher com uma altura alta. E se a gente pensar em uma grande mulher, a gente pensa numa mulher com grandes qualidades. Uma mulher que realizou feitos excepcionais, né? Por exemplo. Então, o que a sintaxe proporciona para vocês é o domínio da estrutura das frases, né? Ou estrutura frasal. Significa a mesma coisa. Então, se vocês entenderem bem a sintaxe, isso vai auxiliar muito vocês a se comunicarem melhor, porque vocês vão conseguir passar para quem está ouvindo vocês o significado ideal do conteúdo que vocês querem transmitir. Se vocês querem fazer uma ironia, uma brincadeira, às vezes inverter uma palavra vem no auxílio do que vocês querem passar. Então isso também ajuda vocês a, por exemplo, não serem vítimas de brincadeiras, né, e não entenderem, por exemplo, que se trata de ou de uma piada ou às vezes de uma ofensa. Então, o domínio da sintaxe também amplia a compreensão vocês das comunicações cotidianas. O que nós vamos fazer é uma análise das frases a partir da sintaxe. Então a gente vai chamar isso de análise sintática. Quando a gente dominar a análise sintática, a gente vai ser capaz de ampliar as nossas tentativas de frases com sentidos diferentes utilizando as mesmas palavras e por exemplo, né, mas ainda assim é só um exemplo. A sintaxe tem inúmeras possibilidades que a gente vai vendo aos poucos. Para quem não sabe, análise ela vem do grego análisis e significa
o efeito, o ato de dividir, de separar um todo em partes. Por exemplo, uma frase a gente separa em suas palavras para depois compreender as suas relações. Então, aqui, uma mulher grande, nós vamos dividir, vamos tentar entender o que, quem, como, né? Por exemplo, quem é grande? Uma mulher. Então, a mulher é o sujeito da frase. Coisas assim, que a gente vai ver adiante, que não é esse o conteúdo desta aula, deste vídeo. Ainda não sei muito bem como chamar isso aqui. Então, análise sintática é isso, é separar a frase em elementos menores. Na gramática do português, quando se faz uma análise sintática, se acaba entrando justamente em tentativas de organização, né? Em chamar de sujeito, chamar de predicado, chamar de objeto direto. E toda essa terminologia, que é bastante, às vezes, difícil de entender e de memorizar, é uma terminologia que foi organizada após anos e anos de estudo da língua e que está aí à nossa disposição e que no 8º ano é pressuposto que o aluno saiba. Mas não se preocupem que essa parte teórica de noções, ela apenas vai capacitar vocês para o conhecimento, né? Quando a gente for trabalhar mesmo com análise sintática, vai ter bastante. Vocês vão ver a língua colocada no cotidiano, né? Nós vamos utilizar as regras aplicadas a textos e não apenas a regras. Então era isso. Este foi o nosso primeiro vídeo. Vamos chamar de vídeo aula? Acho que pode ser, não é ruim, né? E vamos ver aí o que vocês acharam. Por favor, me deem um retorno, né? Com suas opiniões, com seus comentários, suas dúvidas, para a gente ir melhorando juntos, né? Vocês percebem que normalmente na gramática normativa sugere que se utilize nós, iremos, que a gente evite usar justamente o que eu uso bastante, que é o agente. Mas nós temos essa relação mais informal e, como eu disse para vocês, a gramática normativa não precisa mudar o modo como a gente fala um com os outros, né? Mas apenas que a gente saiba que algumas pessoas vão cobrar da gente um uso da gramática específico em determinadas situações, em determinados empregos e que a escola tem um dos papéis da escola é fazer com que a gente saiba que existe e que a gente opte por usar ou não de acordo com o nosso critério e com a nossa relação com a realidade. Então, vamos melhorando junto aí, a partir dos comentários de vocês e até a próxima aula. Uma ótima semana para todos.